Relembrar, nós falamos lá atrás, né? Já faz algum tempo, sobre o destino dos mortos, lembra isso? Depois, para isso a gente precisou ver uma série de citações de Daniel, Zacarias, Ezequiel, o próprio Apocalipse, os próprios Evangelhos. Tá? Depois entramos no livro de Apocalipse e fomos capítulo a capítulo, né? Foram 22 capítulos, tá? Fazendo a devocional um por um, porque entendemos que é importante nós lermos, ouvirmos, ainda que a compreensão em tudo não seja plena, né? Mas o próprio livro nos incita a isso, a ler, né? E a guardar, a ler, ouvir e guardar. E ele diz que nós não precisamos nos preocupar porque é bem-aventurados aqueles que leem, ouvem e guardam, não diz necessariamente entendem. Tá? Então, queridos, eu quero que você acompanhe que acabamos de ler o livro de Apocalipse e iniciamos de Gênesis. Por quê? Vamos dar a volta na Bíblia? Não, queridos. É porque sempre a gente vai observar assim, tentando colocar as coisas de uma forma cronológica, ainda que sendo quase impossível, mas tudo parte de um início, tá? Há um decorrer, né? Um meio e há um fim. Normalmente esse fim, ele é o fim para algumas coisas e início para outras, ok? Então a ideia de nós voltarmos para o Gênesis agora foi o quê? Foi um direcionamento que eu creio que o Espírito Santo nos deu. Para quê? Porque aquela coisa, estudamos ali, fomos até, né, o final, Jesus está para voltar, tá? Mas sempre tem aquela coisa, o que acontece após isso? Então nós voltamos para a Gênesis para quê? Para a gente ver que Deus tem planos muito claros com todos nós, planos que continuam, que foi ontem e hoje vão ser para sempre. Ele continua planejando com que nós o representemos e representemos bem. Ele continua mantendo o fato que ele nos criou para que nós pudéssemos ser férteis, multiplicar e dominar sobre a terra, né, e sobre as coisas criadas. Então eu acredito sim que o plano de Deus não mudou com relação a nós. Né? O que mudou foi a nossa condição, que mudou com a queda de Adão, tá? Mas que Jesus vem, então, conclui, né, quitando essa dívida que era contra nós, conforme Colossenses fala, né, ele pagou a cédula que era contra nós, e agora, então, ele nos reposiciona, né, novamente como filhos de Deus, mas nós temos ainda esse corpo corruptível, então temos que passar esse tempo aqui na terra, né, caminhando, né, andando em espírito, e aguardando sim o arrebatamento, aguardando sim, né, na verdade a reestruturação agora física de todas as coisas, né, porque a nossa estruturação interna, cremos que já nascemos de novo, já nascemos agora da água e do espírito, né, não mais da carne e do sangue, mas da água e do espírito, tá? Então, vimos o capítulo 1, né, de Gênesis, falamos bastante coisa sobre o início, o princípio, vimos que Jesus é o princípio, Jesus estava com Deus desde o início, né, as coisas criadas, vemos sim que ali há centenas e milhares de anos que separam o versículo 1 do versículo 2, muita coisa aconteceu, né, ele não cria a terra, ele não criou, ele não disse haja luz, uma terra que já existia e estava sem forma vazia, não, ele criou tudo perfeito, mas por alguma razão, tá, que nós podemos subentender, né, não afirmar, a Terra estava sem forma e vazia. Então ele começa um processo do quê? De recriação, como se tivesse tido um apocalipse, ele então está recriando novamente. Então a ideia agora da gente ver o Gênesis, né, ou pelo menos alguns capítulos, é a gente voltar para esta origem, relembrar de algumas coisas que Deus fez para nós, ok? Capítulo 2, então, eu sei que ontem a gente foi até o finalzinho do 1, né, devemos ter ido ali até o 28, por ali, né, mas assim, o 29 só diz assim, verso 29 do capítulo 1, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês, né, só posicionando que tudo isso foi dado ao homem, né, para alimento, e dou a todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e a todos quantos grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se moveram no chão, e assim foi. E Deus viu que o que havia feito havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Tá? Então, o capítulo 2 começa, então, tá, com a conclusão do sexto dia, então, e o início do sétimo dia. Porque, ao versos 2, capítulo 2, versos 1, diz assim, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Ponto. Então, fechou-se no sexto dia, desculpa, 6 é o número do homem, encerrou-se todas as coisas no céu e na terra. Desculpa.
O meu texto fala concluiu, né? Concluiu os céus e a terra e tudo que neles há. Tá? O verso 2 diz assim, no sétimo dia, então aqui começa o sétimo dia. Interessante que antes ele vem relatando o que ele faz, e daí fala, esse é a tarde e a manhã do primeiro dia, segundo dia, sexto dia. Agora ele começa já falando do sétimo dia. Ele já põe ele faz essa mudança, né, na construção da frase. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, então que ele confirma e reafirma que não há mais nada a você fazer, mas existe um sétimo dia, tá? Versos 3, perdão, vou ler de novo, verso 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, ponto, é um dia de descanso, tá, o sétimo dia. 3, versos 3, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, duas coisas, ele abençoa, tá, abençoou Deus o sétimo dia e o santifica, tá, são duas coisas que eu quero que você deixe um pouquinho aí grifado, ok? Porque nele descansou de toda a obra que realizara na terra. Então, basicamente aqui, verso 1 e 2 fala sobre o sétimo dia e da importância desse dia. Foi um dia que já tinha tudo sido concluído e foi criado realmente como um dia para ser santo, ou seja, santificado, para ser santo, e um dia de bênção, ou seja, que atrai bênção, promove, né, as coisas de Deus, tá? Nesse sétimo dia, tá? Não para quem está fazendo alguma coisa, ao contrário, toda a obra acabou, ou seja, você não precisa fazer nada, simplesmente você precisa apenas, vou usar a expressão correta, considerá-lo, né, esse dia de descanso, e fala para santificar esse dia. Observe que há duas palavras no hebraico que expressam o dia da semana de sábado, tá, e o dia de descanso. Um é Sabat e o outro é Shabbat. Shabbat significa descanso. Sabat, o dia da semana, do sábado, tá? Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Eu sei que há muita discussão doutrinária, enfim, acerca do... porque tem religiões, denominações que não guardam o dia de sábado, o dia da semana do sábado. Eu digo para você, gente, nem o próprio Jesus guardou. Você vai ver isso lá nos evangelhos. O próprio dia do sábado. Não quer dizer que ele não considerou o Shabat ou o descanso. Tá? Então, queridos, eu quero que você entenda isso. Uma coisa é você não estar guardando o dia sábado da semana. Outra coisa é você deixar de guardar os seus sábados de descanso. Tá? Na maioria de nós, cultura ocidental, em especial brasileiro, nós não guardamos dia nenhum. Nós temos aquela coisa, eu trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia, tá? E o que acontece? Isso é abominável, Deus vai... Queridos, na verdade você está perdendo uma grande bênção. Por quê? O que Deus está dizendo é o seguinte, eu quero que vocês entendam que tem a parte de vocês, mas vocês precisam entender que esse dia que eu fiz para descanso é o dia para vocês pensarem em mim. É o dia que eu sei que na agenda de vocês é uma agenda muito cheia. Vocês precisam parar um dia para pensar em mim, né, para se conectar comigo. E não se preocupe, porque esse dia eu abençoo, eu confirmo a vocês. Se vocês o santificarem, Então assim, queridos, se você quer guardar o dia do sábado, você guarda. Se você quer guardar um dia de descanso, você guarda. Agora só não deixa de guardar algo, né, um dia de descanso. Seja no sábado, no domingo, na segunda, na terça. É importante que você guarde esse dia de descanso, mas de verdade. E o que é esse guardar? É você se apropriar dele como um dia santo, ou seja, separado para Deus, onde você fica o dia ali na presença de Deus. É um dízimo do teu tempo que você dá para Deus, né? Santo ao Senhor, tá bom? Eu acredito piamente, agora eu vou entrar aqui a minha fé, a minha crença, tá? Não está na Bíblia que eu vou dizer agora, é o meu posicionamento. Deus é um Deus tão justo e Ele está aplicando justiça sobre a face da terra que eu creio que esse tempo de pandemia, né, onde todo mundo para mim, eu tô pagando todos os sábados que eu não descansei. Na minha vida, eu entendo que é Deus, porque Deus é justo, Deus é santo, nele não há sombra de variação, e eu entendo que ele precisa promover o que é certo, o que é correto, né? E assim como ele pagou os nossos pecados, ele vai pagar todas as nossas dívidas, e eu tenho certeza que é uma maneira de Deus permitir que nós, né, não fiquemos devendo absolutamente nada, inclusive os nossos sábados, né? Mas é importante a gente guardar que isso não é entrar numa discussão teológica ou doutrinária, não. É ver que Deus é um Deus que cria, né, para o homem.
né? Vou dizer assim, para o homem 6 dias. Tá? E no sétimo ele diz, este é o meu dia, esse é para mim, esse eu não divido com o homem. Tá? Então que você possa pensar nisso. Versículo 4 em diante diz assim, queridos, tá? Fala sobre a origem da humanidade, tá? Não vai discorrer até o versículo de número 25, praticamente, e diz assim, vou fazer uma rápida leitura aqui, tá? Esta é a história da origem dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Aqui, queridos, eu vou pontuar o verso 7, porque fala assim, então o Senhor Deus formou. E eu quero que você grave essa palavra, formou, Deus formou o homem do pó da terra, porque a raiz dessa palavra formou vem de forma, ou seja, aonde ele deu forma para o homem, tá? Ele deu a forma, né, a forma do homem, ou a forma do homem, né, com o pó da terra, tá? E sopra em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente, né? O produto daquele trabalho, daquela forma do barro com o sopro de Deus gera o quê? Né? A alma, o ser da pessoa. Mas por que eu mandei você grifar forma? Tá? Porque a gente precisa saber separar onde Deus cria e aonde Deus forma. Tá ok? O trigo foi criado, né? O trigo que você faz pão, né? O pão você põe na forma, mas aquele pão que você botou na forma, ele não foi criado nesta forma. Tá? Ele foi criado fora da forma, ele foi colocado na forma para tomar forma, ok? Para juntar elementos e para se tornar um terceiro produto, que é o pão. Então ali juntou o trigo, a água, o fermento, ou se é que botou fermento, enfim, o ovo, o leite, a água, seja o que for, tá? Para poder fazer o pão. Então é mais ou menos esse exemplo que eu quero dar para você, do homem. Eu e você fomos criados, a Bíblia fala assim, em Deus, nele, antes da fundação do mundo. Onde está isso, pastor? Efésios 1:4. Nós fomos criados nele, tá? Antes da fundação do mundo. Deus me criou, Deus criou você nele. Nós somos eternos com ele. Agora, houve um momento onde ele precisou botar a gente numa forma, né? E juntar todos esses elementos e ter um produto, né, que é a nossa alma vivente. Então ele usou o pó da terra, o sopro de vida, então nos faz alma vivente. Esse é o ser tricotômico, né, corpo, alma e espírito, né? Alguns creem na dicotomia, daí que seria só o corpo e o espírito, que subentende o espírito como alma e corpo junto. Vamos lá, versículo 8. Diz assim, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Então observe que aqui, queridos, a gente sempre fala do jardim do Éden e a gente dá a impressão que o jardim, né, é o Éden. Não, a Bíblia fala assim que Deus plantou um jardim no Éden. O Éden era um local e Deus planta um jardim no Éden. Tá? Então o jardim não é o Éden. O jardim está no Éden. Então eu falo para a gente entender melhor, eu entendo assim. O Éden é como se fosse o condomínio de Deus, queridos, tá? Aqui vai descrever em sequência onde que ele estava, perto do rio, 4 rios, Pison, Gion, Tigre, Eufrates e tal. Tá? Mas é assim, daí Deus vai e planta um jardim ali. Para quê? E para que ele planta esse jardim? Você já vai ver agora. É justamente essa sequência que eu quero que você acompanhe comigo. Ora, o Senhor Deus tinha plantado, versos 8, um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então ele plantou esse jardim para colocar o homem. Ele falou assim, eu quero que o homem esteja aqui nesse jardim, no Éden, né? Versos 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, né? E ele já explicou lá atrás que era para alimentar, né, o próprio homem. E no meio do jardim estava uma árvore da vida. Observe que aqui eu quero que você grife árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. São essas duas árvores que vão dar agora um destino futuro, né, para todas as coisas. Versos 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, né, tentando descrever o local de uma certa forma, né, desenhando esse cenário, e depois se dividia em 4, eu já acabei de falar o nome deles, né, versos 11, o nome do primeiro Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro daquela terra é excelente, também existe obidélio e pedras de ônix, o segundo que percorre toda a terra de Cuxi é Gion, e o terceiro corre pelo lado leste da Síria, o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Versos 15, Deus
o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele e para cuidar dele e cultivá-lo. Então veja bem, qual foi o objetivo da colocação do homem no jardim? Tá? Foi cuidar desse jardim que Deus plantou e cultivar ele. Tá? Basicamente isso, ok? Deus montou uma empresa e deu para você gerenciar, ser o diretor, cuidar dela. Mais ou menos isso, tá? Verso 16. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente, né? Você, essa empresa é sua, né? Faz dela, coma livremente, tá? De qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Veja bem, ele não diz para não comer da árvore da vida, ao contrário. Eles podiam comer. Eles só não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? Porque Deus falou assim, o dia que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E aqui, queridos, a ideia de morrer para nós é um fim. Aqui a ideia de morrer é o contrário, é um começo. Porque a hora que você comer, você vai o quê? Vai ir para um outro nível que você não está pronto para viver este outro nível. E então você morre. Por quê? Você não conclui esse primeiro nível. Primeiro você tem que concluir esse primeiro nível para depois ir para o segundo nível. Como é que você fala isso, pastor Alex? Simples, querido. Porque se aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não fosse para Adão comer, não estaria lá no meio do jardim. Não teria motivo para isso. Mas está bem claro que quando Deus cria tudo, ele cria tudo antes, ok? Depois ele descansa. Então ele já deixou tudo pronto lá e botou aqui apenas o quê? Uma ordem. Fica à vontade, coma de tudo menos desta árvore. Porque o dia que dela se comer, você vai morrer. Por quê? Vai morrer porque acaba? Não, ao contrário. Vai morrer porque você vai para um outro nível, que você não estava pronto e preparado para viver, e você anula, então, o processo do primeiro nível. Vou tentar dar um exemplo prático de hoje, tá? Agora aqui só para os adultos, ok? Lembra lá, bem antigamente, né? Eu estou vendo aqui o pastor Paulo Grani com a gente, né? Lá em 1900 e alguma coisa, pastor Paulo, já que o senhor é do milênio passado, né? Quando a gente jovenzinho, ali naquela idade, sei lá, de 7 a 12, né? Não se ouvia, não se tinha internet, nada disso, então não se ouvia falar de sexo, dessas coisas. Daí o ápice era você, né, pegar, claro, quem não era cristão, né, irmãos? Quem não era crente, né? Uma revistinha pornográfica, lembra lá? E ver. E o que acontece? Para pensar, é uma criança, irmãos, naquela época, o que ela entende, né, de sexo? Nada, ela nunca viu nada, ela não conhece nada. Se não aconteceu nada com ela, ela não vai saber nada, tá? Então ela não vai ter certos desejos, certos motivos para pensar, para sonhar, porque ela nunca viu. Então ela tinha que o quê? Ela tinha que ir atrás de uma revistinha de alguma coisa para ver alguma coisa errada, ou na época dos filmes, né? Roubar um filme lá do tio e ver um filme, para poder ter acesso ao quê? Um conhecimento. E a partir do momento que teve aquele conhecimento, aquilo então entra na mente da pessoa e começa a dominar a mente dela. E aí sim se abre para essa pessoa o quê? Um outro nível. A árvore do conhecimento do bem e do mal era mais ou menos isso. Deus falou assim, olha, não está no tempo. Vai chegar uma idade onde vocês não vão precisar de revistinha, não vai precisar de ver filme. Não, eu vou dar uma companheira, vocês vão ter o tempo de vocês. E vocês vão descobrir juntos muitas coisas, né? O meu Espírito vai conduzir vocês a toda a descoberta. Então o Espírito de Deus sempre agiu conduzindo, né, a criação de Deus para onde Deus quer levar. Então, eu estou usando esse exemplo por quê, queridos? Para a gente entender que aqui o que aconteceu aqui nessa questão da árvore do conhecimento significa o quê? Que o conhecimento fora do tempo, ele até te leva para um outro nível. Não quer dizer que você esteja pronto para vivê-lo. Então, a Bíblia fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Sim, qual conhecimento? Hoje nós vivemos no mundo da informação, no mundo do conhecimento. Dá a impressão que quem não tiver conhecimento ficou para trás. Você entendeu? Agora é interessante que as pessoas chegaram no nível de tanto conhecimento ou de tanta fobia por conhecimento que se perderam, que morreram. Morreram para Deus, morreram para a família, morreram para a igreja, morreram para o Covid. Por quê? É tanto conhecimento, tá, que não permite o quê? Vivenciar os processos, né, únicos que Deus permite que nós vivamos. Veja bem, por que Deus não falou mais sobre as coisas do céu, sobre as coisas do universo? Por que Deus não abriu mais para nós coisas dessas? Imagina você hoje receber um conhecimento que você pode abrir aqui do teu lado, uma porta dimensional, e ir para alguns anos-luz no futuro, ou voltar no passado. Mas você acha que você não vai querer fazer isso? Você acha que você não vai querer
experimentar disso? Ah, irmãos, para. Agora, veja bem, você não tem esse conhecimento. Ah, eu posso até achar, eu posso até crer. Ah, eu creio sim em que existe outras dimensões. Tá, mas você nunca viu, você nunca experimentou, então você vai ficar só nesse nível de, ah, eu acho que tem, eu acho que não tem, e deixa eu tocar minha vida aqui, que é o meu processo agora. Agora, então esse é o trabalho do diabo. A serpente sempre vem para quê? Para revelar coisas que estão ocultas para mim, para você, para este tempo. Não é que Deus não quer que nós saibamos, né? Ao contrário, quando Deus me fez a sua imagem conforme a sua semelhança, Ele fez para ser filho dele. Ou seja, um filho de Deus é um Deus sim. A própria Bíblia fala, você não sabeis que vós sois deuses? Tá? Mas tem o tempo certo para todas as coisas, tem o tempo para esse amadurecimento. Então entendamos aqui que aqui o que aconteceu foi o quê? Foi uma antecipação, tá? Uma antecipação. E quando que acontece a antecipação da nossa vida? Quando a nossa ansiedade, né, prevalece. Tá? Quando os desejos são aguçados, veja bem, precisou vir uma serpente a olhar para a árvore. O que é aquela árvore? Ela já sabia que a Eva, que o Adão estavam de olho ali, já tinha uma certa curiosidade, né? Mas que conhecimento é esse? Que árvore de conhecimento que eu não posso comer? Não, mas ó, não pode, porque se comer vai morrer. Sabe que nem a gente fala para as nossas crianças assim? Ó, não põe a mão no fogo, né? Ou não pega nisso aqui, porque. Ou aquela coisa assim, ó, não vá lá em tal lugar, porque lá tem o bicho papão, sabe mais ou menos isso? Por que a gente faz isso? Porque tem o bicho papão? Não, porque você não quer que a criança vá lá. E por que se usa essa figura de linguagem? Ah, o bicho papão. É errado? É errado. Mas por quê? Na verdade, você está querendo dizer assim, olha, eu não posso te explicar agora, mas um dia você vai entender por que eu não quero que você vá lá. E a maneira de eu dizer para você que não é para você ir lá é inventar que tem um bicho papão. Então Deus falou assim, ó, vai morrer, mas não morrer no sentido de término, de morte, de queda simplesmente. Não, morrer no sentido de que você vai passar por um outro estágio que você não tem ainda maturidade para isso e você vai se perder. E é isso que acontece com o ser humano, queridos. Então, continuando aqui, versos 10 diz assim, no Éden nascia um rio, já lemos aqui, né? Então aqui o versículo de número 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar cuidar e dele cultivar. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Verso 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então aqui a observância de Deus acerca do homem, né, que ele viu a sua obra e viu que alguma coisa estava ali necessitando para que ela fosse plena, perfeita. Não que ela não fosse perfeita, não que ela não fosse plena. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria o nome. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então demonstra aqui o quê? Que já havia uma busca por uma certa espécie que completaria, né, o homem. Aqui o texto, a minha versão diz assim, que correspondesse, né? Em outras versões fala assim, né, uma adjuntora, adjunto. Você sabe o que é a palavra adjunto, queridos? Adjuntora não é a ideia assim de alguém junto, né? Não. Sabe aquela coisa assim, num casamento, uma mulher sempre está atrás do homem, sempre está ao seu lado, ou sempre está à sua frente, dá a ideia de uma coisa negativa, né? A mulher na frente do homem, como assim? Mas a ideia do adjuntor é exatamente isso. Deus vê o homem e faz agora uma adjuntora, ou seja, alguém para estar à frente do homem. Uau! Tanto é que ele usa o quê? A costela do próprio homem, né? Então eu falo que a mulher é uma versão aprimorada, atualizada do homem. O homem veio da terra, a mulher não veio da terra, irmãos. Olha só, essa mulher é do céu, viu? Você fica brigando com ela. Essa mulher é do céu, por quê? Você veio da terra, ô cabra ruim, né? Mas ela não, ela veio de você, do teu osso, a Bíblia fala. A Eva é versão atualizada, é 2.0, é 5.0, sei lá, né? Agora, e Deus faz o quê? Então Deus coloca o quê? Coloca ela na frente. Se você vê a palavra adjuntora, adjunto significa que está à frente, mas não à frente do homem olhando para frente, na frente do homem olhando para o homem. Por isso que ele é o cabeça, porque ela está olhando para ele. Então, o que é um casal? Né? É um homem, uma mulher que está diante dele olhando para ele, tá? E ele para ela. Ele olha para ela e olha para frente, porque ele é o cabeça. Ela olha para ele e às vezes a sua visão remete para trás. Por isso que a gente acha que as mulheres não têm uma visão. Não, né? É que ela tem que olhar. A bússola dela é o cabeça. A bússola dela é o homem. Assim como nós, a mulher, Cristo, a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Desculpa, gente.
Cristo é o cabeça da igreja. Então nós temos que olhar para onde? Para o cabeça, para Cristo. Ou você vai olhar para o futuro, para o que o conhecimento te remete e não olhar para o cabeça. Você está entendendo? Você vai se perder como Eva se perdeu, se você não olhar para o cabeça, para Cristo. Fica a dica, ok? Tá, vamos lá então, aqui para encerrarmos. Então, assim o homem deu nome, verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair no sono profundo, enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando o lugar da carne com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez a mulher e a levou a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. Homem e mulher, o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E aqui o versículo, esse último 25, ele vai dar introdução para o capítulo 3, amanhã a gente volta nele, ok? Então aqui, agora então Deus faz a mulher, né? Coloca com uma adjuntora, uma frente, olhando para ele, que é o cabeça, assim como a igreja hoje olhando para Jesus, que é o cabeça, tá? E faz o quê? E agora vocês não são mais dois, agora vocês são um. Agora, por que um? Mas nós somos dois, sim, mas vocês são dois em composição física, mas vocês são um, uma composição agora de espírito, porque eu uno vocês com uma aliança. Né? Cristo e a igreja somos um, assim como Jesus e o Pai é um. Ele falou assim em João 17: Pai, eu oro para que o Senhor também faça eles um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. E eu quero parar aqui nesta manhã agradecendo a Deus pela oportunidade de você estar conectado com a gente, recebendo essa porção. É um parashat, o judeu fala um parashot, né? Ou seja, uma porção da palavra do Senhor, que até uma porção daria um pouquinho mais do que a gente leu, daria uns 2, 3 capítulos, mas vamos chamar dessa forma. Ok? Eu creio que você recebeu um café da manhã, nesta manhã, do Senhor, meditando, e agora o Espírito Santo vai trabalhar isso dentro de você. Mas guarda no teu coração, queridos, tá? Você é perfeito, porque você é feito à sua imagem e semelhança. Você não se preocupe, que todo conhecimento é bem-vindo, e o Espírito Santo, por isso que lá no livro de 1 João fala assim: e o Espírito lhe considerará o que você precisa saber, né? Todas as coisas, você não precisa de saber nada a não ser aquilo que o Espírito Santo lhe conduz e lhe ensina. E eu quero que você entenda isso, que você descanse o seu coração no que se diz respeito ao conhecimento humano. Aí é uma corrida, né, irmãos? É uma corrida nossa, temos que correr atrás. Agora, no que se diz respeito ao conhecimento de Deus, o Espírito Santo vai nos conduzindo, ok? E vai nos habilitando dia a dia, e eu tenho certeza que a cada dia que nós andamos com Jesus, Ele se revela mais e mais em cada um de nós. Um beijo grande a cada um de vocês.